Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de novo, na esteira da arte para iniciarmos um novo debate, uma nova reflexão com algumas questões novas também. Mas eu quero começar, na verdade, com alguns dados estatísticos que eu acho muito alarmantes e muito preocupantes. Esses são dados do IBGE, quer dizer, então, são dados baseados numa estatística muito séria e que a gente não pode realmente desprezar. A gente tem que considerar realmente como corretos. Vocês sabiam que 93%, olhem bem esse número, gente, 93% dos brasileiros nunca foram a uma exposição de arte? Vocês têm noção do que é isso? É quase a totalidade dos brasileiros. Muito pouca gente, na verdade, é que frequenta e que já esteve algum dia em alguma exposição. E 95% da população brasileira jamais entrou em um museu. Esses equipamentos culturais são importantíssimos e que, na verdade, comunicam tanta coisa importante nas suas mais variadas formas de expressão em todos os segmentos que a gente possa imaginar que esses museus representam. E eles, na verdade, 95% dos brasileiros jamais chegaram dentro de um museu desse. Então isso é assustador. Eu me assusto com um índice desse. O IBGE mexe muito comigo quando me apresenta essa informação. Ou, por exemplo, de que a média de leitura dos brasileiros é de 1,8 livros por ano, enquanto na Colômbia é de 2,7 livros por ano e na França são 7 livros por ano. Então é outra coisa assustadora. Quer dizer, o brasileiro quase não lê, ele quase não tem acesso ao livro. Quer dizer, então, gente, são questões que calam fundo para a gente. A gente sabe que, na verdade, até o nosso processo educacional, por mais que tenha se esforçado, a gente sabe que ele precisa ser melhor incrementado para que a gente consiga chegar a índices melhores e superiores do que esse. Inclusive, tentando ver se a gente consegue cada vez mais fazer um grande entrosamento em educação e cultura. Que as escolas, na verdade, frequentem mais vezes teatro, cinema, museus, para que os brasileiros comecem desde muito cedo a perceber como a cultura é fundamental na vida, como que a arte é fundamental no nosso dia a dia. Isso me preocupa bastante, gente. Então eu quis começar hoje dessa forma, até porque eu entendo, por tudo que eu falei desde a apresentação desse canal, há umas 3 semanas atrás, que nós começamos, de que esse canal, a proposta dele é essa. A proposta não é a democratização da arte, a ampliação do acesso à arte e à cultura. Então, uma informação dessa do IBGE, esses dados tão alarmantes, eles nos preocupam e devem servir de estímulo para que a gente esteja mais vezes aqui, que a gente se amplie, que a gente, na verdade, consiga exercer de alguma forma pressões de toda a ordem para que, na realidade, as coisas mudem. E que os brasileiros passem realmente a ter mais interesse por arte, mais interesse pelos museus, perceberem que os museus não são um espaço proibido, não são um espaço apenas de uma intelectualidade, apenas de um grupo pequeno de artistas ou de poucas pessoas. Não. Eles têm que saber que o museu é uma porta aberta para eles, para todos nós, que ele é de acesso público, ele é um espaço público. E nós temos que chegar a isso. Essa é uma das principais missões
deste canal. Então, por isso é que hoje eu comecei com esse dado estatístico alarmante, vocês vão concordar comigo, do IBGE. Né? Dito isso, sim, hoje eu estou querendo começar uma discussão, né? Vamos apenas dar início, uma introdução mesmo nisso, né? Na arte europeia. Agora sim chegamos na arte europeia. Né? Mas eu fico assim muito feliz pela forma como eu dei início a essa discussão de arte aqui no Esteira da Arte. Né? Por quê? Porque eu comecei pela arte indígena. Né? Se vou pensar em termos de Brasil, né? Eu comecei por quem já estava aqui. Agora, seguindo essa ordem, né? Digamos, uma certa ordem histórica, né? Eu estou me dirigindo à arte daqueles que invadiram esse território, né? E que são responsáveis, foram responsáveis ao longo de todos esses anos pelo próprio genocídio indígena, que nós já dissemos que continua ocorrendo até nos dias de hoje. Não é isso? Então, é exatamente isso que eu fico tranquilo agora. Por quê? Porque eu coloquei a arte europeia numa cômoda segunda posição. Eu não comecei por ela. Eu fiz questão de não começar por ela. Eu fiz questão de realmente deixar a arte europeia numa posição secundária. Comecei primeiro pela arte indígena. Né? Isso, na verdade, depois contra a arte europeia, isso coloca a arte europeia numa posição em que ela vai se sentir incomodada, talvez sim se sinta incomodada, né? Digamos assim, aqueles que, na verdade, prezam ou sempre trabalharam para que o eurocentrismo na arte permanecesse. Né? Mas nós estamos exatamente querendo desmontar esse esquema, né, que foi criado especialmente a partir do Renascimento. A gente tem que lembrar sempre isso. O Renascimento ele é um divisor de águas, né, na arte europeia. Né? Por que ele é um divisor de águas? Porque quando ele surge, né, e aí eu penso século XV, XVI para o século XIV, na Itália, na história da arte da Europa, né, que a gente costuma achar, confundir que a nossa história da arte também não é a nossa história da arte, é a história da arte da Europa, é deles essa história da arte. Na verdade, na história da arte europeia, o Renascimento é dividido em 3 momentos. Né? Tem lá o século XIV, que é chamado numa nomenclatura italiana de Trecento, né, porque são os anos 300, né? Mas, na verdade, esse período, né, essa primeira etapa, não é propriamente o Renascimento em si, né? É um pré-renascimento. É porque já nesse século XIV algumas coisas estavam acontecendo que já apontavam para o que viria a ser o Renascimento em si. Como artista, né, a gente cita aí o Giotto, né, que é, na verdade, um artista que pintava nos moldes mesmo medievais, mas já começa a ter um pouco mais de naturalidade nas suas figuras, né? Já explora um pouco mais a natureza. Então, com isso, ele é apontado como sendo um elemento do pré-renascimento, assim como ele e outras situações que ocorreram dentro do próprio gótico, né? Já falavam um pouco essa linguagem que o Renascimento vai reforçar a partir do século XV, que aí sim é chamado Quattrocento, que são os anos 400, que dá início mesmo à configuração do que a gente tem para o Renascimento. E o século XVI, né, que seria o Cinquecento, os anos 500, né, que é exatamente quando os europeus chegam aqui, eles chegam aqui na época desse Cinquecento, que é considerado período clássico, né? É o período que gerou Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, né? Quer dizer, então, essas figuras assim, bem emblemáticas do Renascimento, se bem que o século XIX também teve Botticelli, né?
uma turma também bem conhecida dentro do âmbito do Renascimento. Mas o fundamental para mim é começar como eu comecei a arte indígena. Né? O que estava acontecendo nessa Europa desse período, né, ou antes até um pouco, para ter gerado uma mudança tão significativa? O Renascimento realmente. E ele não acontece no campo da arte, todo mundo sabe disso, né? Acontece também no campo científico, né, no campo filosófico, no campo do que chamamos de humanismo. Né? Então, ocorrem muitas mudanças, né, nesse período. E o que teria provocado isso? Também aí é importante que a gente faça uma breve, né, uma breve retomada dessa história, que eu sei que é uma história que vocês com certeza já conhecem, né, mas que a gente precisa estar recapitulando aqui para atender esse nosso interesse de saber quais eram as bases socioeconômicas, políticas que geraram esse renascimento, que geraram uma mudança tão significativa na arte lá da Europa. Né? E que vai influenciar muito a arte do mundo inteiro, sem dúvida nenhuma. Né? E isso não quer dizer, o motivo de como vai influenciar, a gente até sabe, tem a ver com a própria globalização, com a expansão marítima, né, europeia, e o quanto que eles vão impor essa sua cultura em uma boa parte do mundo, onde eles tocaram, onde eles chegaram, inclusive aqui. Né? Quando a gente pensa nesse momento, a gente pensa que eles estavam numa fase de transição, né, do período feudal, medieval, feudal, para essa fase que a gente inicia a Idade Moderna, saindo da Idade Medieval para a Idade Moderna. E são momentos muito diferentes, muito diferentes. E é muito bom, né, você trabalhar a história, mesmo a história europeia, né, é interessante porque isso mostra para a gente, tem um aspecto aí para mim muito significativo, que é apresentar para a gente que a história, ela na verdade é feita de mudança, né? Ela muda. Né? Durante muito tempo, né, o feudalismo achou que ele era eterno, né? Que ele ia existir para sempre. E uma hora começou a acabar. Quando ocorre o Renascimento, ele já está numa fase meio que crítica. É lógico que ele vai terminar mesmo mais tarde um pouco. Mas, enquanto sistema, ele já está muito abalado. Então, mudou o feudalismo, né? Assim como pode mudar qualquer outro sistema em qualquer época da história. Isso é muito legal porque é uma forma de a gente não ficar achando aquela frase famosa que às vezes as pessoas teimam em repetir. Ah, isso é assim porque sempre foi assim. Né? Nunca vai mudar. Né? É como se nós fôssemos seres, né, fixos, né? Não tivéssemos um caráter profundamente mutante, né? Profundamente versátil, né? E que a história é, na verdade, esse grande paradigma que a gente tem para a gente se olhar como se fosse um espelho, né? A gente poder olhar para trás e verificar, olha o quanto mudou ali atrás. Por que não vai mudar daqui para frente também? Por que tem que ser sempre desse jeito, dessa maneira que as coisas têm que ser contadas, têm que ser aceitas, né? Então, aí nós temos, né, o feudalismo, mas o que era mesmo o feudalismo? Ainda está lembrar? Né? O feudalismo era aquele sistema que era um sistema agrário, né? Ele se baseava realmente no feudo. O que era o feudo? Eram aquelas grandes propriedades territoriais, mas eram grandes mesmo, gente. Eram imensas, né? E que o senhor feudal, ele era o dono de tudo, ele que mandava, ele tinha um poder socioeconômico e político. Então você tinha uma Europa que era fragmentada politicamente, porque os seus feudais mandavam. Você teve momentos em que ocorreram, né, digamos assim, formação, né, de algum tipo de Estado, né? Mas foi um Estado muito temporário,
não vingou, né? E o rei, né, Carlos Magno, por exemplo, tinha que fazer como se fosse uma negociação com os senhores feudais, né? Porque quem mandava de fato em cada território eram os senhores feudais. Eles tinham as suas próprias leis. Quando necessitavam de moedas, eles mesmos produziam suas moedas. Então, o comércio, praticamente na fase inicial do feudalismo, não existia mais. Eles faziam pequenas trocas entre um feudo e outro, quando necessitavam trocar alguma coisa, por falta de algum tipo de alimento. Mas o comércio, as próprias cidades se reduziram, né? Porque não havia mais cidade da vida urbana, né? A vida virou totalmente agrária, voltou realmente a um mundo rural. E só que no século XI, uma série de questões, né, que não vai valer a pena agora que a gente está discutindo, uma série de questões, né, e de pressões de grupos na Europa, eles começaram a reativar algum tipo de comércio, especialmente com o Oriente, né? E esse comércio leva a um renascimento comercial e urbano, porque algumas cidades começam a aparecer de novo, né? Então isso começa, de certa forma, a também ferir um pouco o tecido do próprio sistema feudal. Lógico que o sistema feudal vai terminar por sua crise interna mesmo, estrutural, né? Gente, não podia haver terra para todo mundo, né? Aquilo vai se multiplicando, você vai... eles criaram um sistema de vassalagem, que era a forma que eles encontraram para tentar reduzir um pouco, né, essa fragmentação tão grande política. O que era a vassalagem? Eram nobres que se colocavam à disposição de outros nobres em troca de feudo, de terra. Ora, isso tem um ponto que se esgota, né? Porque você vai imaginar, que nem hoje em dia, você imaginar que você vai ter tanta, né, vai conseguir extrair tanta coisa da terra, né, como está hoje o capitalismo, é um dos grandes dele, né? Você não tem uma fonte infinita, né, de riquezas para estar colocando o capitalismo constantemente em dia. Essa é uma crise hoje, né? Essa crise ambiental não é uma crise à toa. O sistema não está conseguindo mais manter essa coisa de você estar consumindo a natureza, porque a natureza também tem os seus limites, que o capitalismo não está respeitando. A mesma coisa aconteceu lá, no feudalismo, né? Em que a gente percebia que a sociedade, ela uma hora ia começar a ter brigas internas, brigas nas famílias por terra, porque a terra não cabia para todo mundo, não era suficiente para todo mundo. Quanto mais que os feudos eram grandes, não eram pequenas propriedades, né? Desculpa. Então, o que acontece? Nós temos aí uma questão séria, né? Que era isso de você estar esse esgotamento e tal. E, ao mesmo tempo, o comércio crescendo e os próprios feudos começaram já a consumir mais coisas mais produtos desses comerciantes, e o mundo, quer dizer, a Europa vai desenvolvendo isso cada vez mais. Quando a gente chega no século XV, a Itália, não é à toa que começou na Itália. Na Itália, os comerciantes italianos, que eram os principais comerciantes nessa relação com o Oriente, né, e por isso a burguesia mais rica na Europa, eles começam a perceber que o ambiente feudal não era um ambiente ideal para eles, né? Eles tinham a sua atividade, baseada no lucro, né? Você comprar barato num lugar e vender caro no outro, né? Na própria usura, você emprestar dinheiro a juros, né? Você empresta X, recebe X mais Y. E isso tudo era muito condenado pela Igreja Católica, né? Quer dizer, havia todo um cerceamento dessa atividade burguesa. Então a burguesia se sentia muito tolhida. Ela queria uma sociedade melhor, uma sociedade que ela pudesse ter mais liberdade
de ação e poder desenvolver suas atividades comerciais de forma mais intensa, sem estar sendo cobrado o tempo inteiro. O renascimento vai ser uma forma que ela vai encontrar para começar a ter uma referência, né, cultural, para que ela pudesse mostrar a importância dela. E para isso ela precisava quebrar com certos paradigmas que eram pela própria Igreja Católica. Né? Quando, por exemplo, Copérnico, Nicolau Copérnico, no campo da ciência, né, desenvolve a teoria heliocêntrica, ele dá uma baita, uma pancada na Igreja Católica. Tanto é que ele vai ser profundamente perseguido, né? Oprimido pelas forças católicas, né? Tanto ele quanto Galileu Galilei depois também, por ter dito que a Terra não era o centro do universo. E não é mesmo? Né? Que a Terra, na verdade, era um planeta pequeno que ficava girando em torno do Sol. O Sol também não era o centro do universo. O Sol é o centro deste sistema solar que nós habitamos. Assim como esse, havia outros sistemas, outras galáxias e tal. E isso atordoou. Quer dizer, como assim? Deus nunca ia fazer, né, a humanidade, construir a humanidade, num planeta sem importância. Né? A Terra toda ela foi construída para receber, né, essa construção, essa criação divina. Então isso era ir contra, né, o Evangelho, contra tudo que, na verdade, a Igreja sempre havia afirmado. Então, talvez uma luta aí nessa história. E o Renascimento, na verdade, a arte renascentista, ela vem com essa característica de tentar desenvolver, por outro lado também, a própria arte renascentista dizia o contrário, que não, que os seres humanos eram especiais mesmo, né? Porque Deus teria feito os seres humanos à sua semelhança. Né? Então, não tinha por que se envergonhar do corpo humano, se envergonhar desta criatura que foi criada por ele. Logicamente, a partir disso, a arte renascentista vai ser praticamente quase que o oposto da arte medieval, que era uma arte do sagrado, era uma arte teocêntrica, com Deus no centro de tudo, né? E uma arte do respeito, né, ao divino e à própria divindade. E com isso, o corpo era considerado como fonte do pecado. Né? As esculturas eram todas muito cobertas, né? Não mostrava sinal da forma humana. E você vai para uma escultura renascentista, né? O próprio nascimento da Vênus, já no século XV, com Botticelli, mostra, né, a Vênus completamente nua saindo de uma concha. Né? Então, e daí para frente. Quer dizer, então, você vai verificar uma preocupação, né, antropocêntrica, no lugar da preocupação teocêntrica. Não é mais Deus no centro, mas é o homem no centro. Mas é o homem no centro não porque estivesse cuidando de Deus, mas para mostrar a importância dessa grande obra, ou a maior obra que Deus teria feito, que é a humanidade, né, que são os seres humanos. E então, isso ficou assim como uma questão fundamental, né? De você reproduzir a natureza, reproduzir o ser humano tal como ele é. Né? E essa foi a grande luta, né? Porque aí você parte para uma materialização de todo o processo. Né? No lugar daquela excessiva espiritualização do mundo, você parte para essa materialização. É a matéria que é fundamental. Né? E, lógico, você fala da matéria, fala também da questão comercial. Percebam bem que o quadro, esse quadro a óleo, pintado e tal, surge no Renascimento. Por quê? Né? Porque ele é mais comercializável. Né? Você pode, por maior que ele seja, você pode deslocar ele de um lado para o outro, você pode vender, pode comprar. Né? Você cria um mercado de arte a partir dali. E, na verdade, você veja bem, o Renascimento surge
como uma medida desse poder da burguesia. Porque é a burguesia que vai patrocinar, né, todas as obras de arte que vocês conhecem do Renascimento. Por detrás está a grana dessa burguesia, que são os mecenas. Os mecenas, esse mecenato, como é chamado, né, é que vai permitir que os artistas possam viver disso, né, possam viver dessa sua arte, né, e desenvolver quantos trabalhos, né, eles puderem fazer. Então, na realidade, né, a gente percebe a partir daí que a própria arte, a arte europeia que surge com esse renascimento, ela vai ser uma arte que vai dar início a uma preocupação muito elitista com a cultura e com a arte. Por quê? Porque tudo está partindo da visão burguesa de mundo, dessa elite, que a elite está pagando. Né? Para vocês terem uma ideia, né, a gente tem algumas questões que estão sendo completamente inauguradas aí no Renascimento. Né? Por exemplo, nós temos uma divisão na arte que nunca tinha existido até então. Né? Você cria uma pirâmide, você faz uma verticalização na arte. Você coloca no alto da pirâmide, né, as chamadas belas artes. E para belas artes, você considerava quem? Todas as formas de arte que usam o cérebro, né, que é a parte humana principal, né, segundo eles. Né? E que a partir daí, as artes que usariam o cérebro, que na verdade pensariam, planejariam antes de fazer a obra em si, né, seriam as belas artes. Tá? E lá na base da pirâmide estão as artes menores, ou artes populares, que são artes puramente artesanais, que não exigiriam o pensamento. Né? Então, são artes menores por isso. Então, você faz essa divisão que nunca tinha existido até então. Isso, para mim, é uma questão que eu quero guardar muito com vocês. Isso é fundamental. Porque grande parte da nossa discussão, a partir daí, vem dessa hierarquização da arte que é do Renascimento e que nunca tinha existido. E outra coisa importantíssima também, né? Você estabelece pela primeira vez, isso é muito burguês, profundamente burguês, um individualismo na arte, que também não existia. Me citem quem vocês quiserem de artista, né, antes do Renascimento. Que nomes vocês conhecem? Que nomes vocês lembram? É lógico, vocês podem encontrar um outro nome grego, né, ou mesmo na própria Idade Média, mas coisas muito raras, muito isoladas. Não são nomes que marcaram tão profundamente como os que eu acabei de citar aqui, alguns, né? Botticelli, Fra Angelico, né? Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, né? Tiziano. Você não vai ter esses nomes. Esses nomes não existiam, porque a arte era uma coisa coletiva, como a arte indígena. Né? Era uma coisa realmente coletiva. Você não nomeava, né? O artista não era uma pessoa nomeada, ele fazia a arte, né, como um bem coletivo, não um bem individual. E isso muda tudo. Né? Vejam bem, então nós começamos o Renascimento pensando nessas questões. Né? Como que a burguesia está por trás, essa burguesia ainda numa fase mercantilista, né, pré-capitalista, mas por ser pré-capitalista, ela já está formando o sistema que surge, vai se solidificar lá no século XVIII, né, mas algumas das bases fundamentais desse capitalismo estão aí. Né? O individualismo é um deles. Né? Você valorizar aquela pessoa especificamente. Né? Entende? Então, isso é um dado que eu quero que vocês guardem muito bem isso. Né? Eu, na verdade, né, vou parar por aqui a nossa discussão de hoje nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês qual foi a minha intenção. Né?
o que eu esperava, na verdade, a partir dessa questão socioeconômica, mas a gente vai continuar a partir exatamente daí do Renascimento no nosso próximo vídeo, na próxima semana. Ficou claro? Mas olha, eu acho que é fundamental a gente estar discutindo isso. Quando eu penso, né, naquelas estatísticas do IBGE, então eu termino voltando, né, que 95% da população brasileira nunca entrou no museu. Eu penso, vamos refletir um pouco, se não tem um traço também dessa questão hierárquica da arte, essa verticalização da arte, que, na verdade, tolhiu a maior parte da população de querer entender ou de participar de alguma forma do que estava acontecendo no alto. Né? Tem um dado, só gostei de falar só sobre isso, que eu não posso esquecer de comentar. Né? E havia toda uma discussão, né? Quais seriam essas artes? Né? A pintura, a escultura poderia ser incluída? Elas são artes planejadas, como a arquitetura, por exemplo, fica óbvio, eles têm que fazer realmente um projeto, né, para poder construir um prédio. Sim, Miguel Ângelo chegou ao ponto de defesa da sua arte, dizendo que ele não esculpia com as mãos, ele esculpia com o cérebro, né, para mostrar o quanto aquela escultura foi planejada antes, foi pensada antes dele chegar ali. E com a pintura aconteceria a mesma coisa. Ela foi toda planejada antes do ato em si. Ficou claro? Então, na verdade, é isso que a gente tem que ter nesse final desse nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E na próxima segunda-feira a gente continua a partir desse ponto. Um beijo grande a vocês todos.